Eu queria primeiro agradecer ao convite do pessoal da Liga para falar com vocês nessa sexta-feira, que está um frio terrível aqui em Foz do Iguaçu. Não sei onde é que vocês estão, mas aqui está super frio. Então, vamos lá, vamos começar. Eu sou, o João se embolou um pouco ali, eu sou a supervisora do programa de residência médica de ginecologia e obstetrícia do município de Foz do Iguaçu, e eu já fui do Costa Cavalcante, que é um outro hospital que a gente tem aqui. Tá? Então, é isso que eu faço atualmente, além de ser professora da Unilo. Certo? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Ok, me enxergam? Me escutam, aliás? Então, vamos lá. Eu vou falar hoje, então, para vocês sobre anemia na gestação. Tá? Então, primeiro, vocês devem ter ouvido isso ao longo do simpósio algumas vezes. O que é anemia? A definição da Organização Mundial de Saúde é que a anemia é a condição em que o número de hemácias ou a concentração de hemoglobina dentro delas está abaixo do normal. E é importante notar que essa concentração ideal de hemoglobina, ela deve se adequar às necessidades fisiológicas, que variam com a idade, o sexo, a altitude, tabagismo e gestação. Então, você tem uma pessoa que mora ao nível do mar, ela não vai ter a mesma necessidade de hemoglobina do que uma que vive no altiplano, por exemplo. Então, você tem que adequar a isso. Existem, inclusive, tabelas para fazer esses ajustes. Os sintomas da anemia, eles são mais inespecíficos e eles são causados justamente pela redução da capacidade do sangue de carregar oxigênio aos tecidos. Então, vai ter um cansaço generalizado, falta de apetite, palidez de pele e mucosa numa anemia mais grave, menor disposição para o trabalho. Nas crianças, pode gerar dificuldade de aprendizagem e apatia. Aquela criança que a mãe fala que é meio paradinha, que é meio quieta demais. Tá? Isso pode ser um sinal de anemia. Este aqui é um mapa da Organização Mundial de Saúde, que foi publicado agora em 2020, mas ele é estatística até 2016. Então, ele mostra a incidência de anemia na gestação no mundo todo. Tá? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui. Os daqui não são aplicáveis, não tem os dados disponíveis, mas ele parte de 16, que é esse azul bem clarinho aqui, onde está Canadá, Estados Unidos, né? Aqui tem a Rússia também, desse bem clarinho, Austrália, até esse azul mais escuro, que vai dar 62% de gestantes anêmicas. Que aqui na África, a gente tem alguns países, aqui, se bem me lembro da geografia, o Iêmen, tá? Então você tem esses países em desenvolvimento que tem uma prevalência maior de anemia na gestação. A Organização Mundial de Saúde estima que 1/3 das mulheres do mundo são anêmicas, e entre as gestantes, esse número sobe para 40% das gestantes com anemia. Também no site da OMS, vocês vão encontrar esta tabela. A tabela, ela é organizada em ordem alfabética, tá? Então, eu printei aqui, a gente ver, nós estamos aqui. Prevalência em 2016, que é o último ano que eles colocaram, de 37,3%, mas variando de 15% a 63%, porque como o país é grande e as regiões têm muita diferença entre si, você vai ter essa variação. Em média, dá 37%. E se vocês olharem aqui a linha toda, não tem muita variação de 2010 para 2016. A gente não teve grandes melhoras. Desses países, quem que está melhor aqui? Qual seria o nosso que está naquele azul clarinho? Tá? O Canadá, que vai ter 17% de gestantes com anemia, variando entre 11 e 29%. Tá? Aqui, mais para aí, todo mundo fala, mas o Canadá tem um sistema de saúde fantástico, né? Demora um pouco para a gente chegar lá. Mas, se a gente pensar que aqui pertinho temos o Chile, que está com 27%, é uma situação que já é bem melhor do que a nossa. Tá? Então, assim, precisa realmente fazer esse trabalho de conscientização e de profilaxia e tratamento da anemia na gestação. Então, a anemia na gestação, a gente tem que lembrar que ela começa com a anemia dilucional, que é um processo fisiológico. Você tem um aumento do volume plasmático na mulher grávida de até 50%, vai dar aí uns 1000 ml,
E tem um aumento total do número de hemácias circulantes, mas esse aumento é só de 25%. Então, você vai aumentar muito mais a quantidade de líquido do que a de hemácias, certo? Para que a gente precisa desse aumento? Para suprir as necessidades do crescimento tanto do útero quanto do feto e melhorar a perfusão placentária, facilitando as trocas gasosas e de nutrientes, né, para passar para o feto. Então, essa anemia dilucional, ela é absolutamente normal e ela vai levar a uma diferença no que a gente considera normal do nível de hemoglobina. Tá? Então, para as mulheres não grávidas, a concentração de hemoglobina, anemia é considerado quando a concentração de hemoglobina está abaixo de 12. Tá? Para gestantes, o que a gente tem? O CDC, ele passa uma régua mais ou menos de acordo com o trimestre. Tá? Então, eles colocam como 11, abaixo de 11 no primeiro e no terceiro trimestre, e abaixo de 10,5 no segundo trimestre. Então, esse é o parâmetro do CDC. O Ministério da Saúde usa o mesmo critério da OMS, tá? Que tem valores diferenciados. Então, a ausência de hemoglobina seria a hemoglobina maior ou igual a 11 para gestante. Tá? Anemia leve entre 10 e 10,9, certo? Anemia moderada entre 7 e 9,9. E a anemia grave, quando a hemoglobina está abaixo de 7. Tá? Então, esses são os critérios do Ministério da Saúde e da OMS. O Ministério da Saúde, a OMS, na verdade, tem esses critérios desde 2005. Tá? Tá aqui em 2011, mas é porque eles revisaram, atualizaram e continuaram com os mesmos critérios. Tá? Então, já tem algum tempo que são esses os valores adotados. As causas de anemia na gestação. Então, além daquela anemia dilucional, que vai ser perfeitamente normal, você tem a anemia causada por deficiência de ferro, de ácido fólico, de vitamina B12, tem a anemia causada por hemoglobinopatias, tá? Anemia falciforme, as talassemias são as mais comuns no nosso meio, e por perda sanguínea crônica, né? Principalmente os sangramentos gastrointestinais ocultos. Não é uma coisa tão comum nessa faixa etária das gestantes, né? Mas você tem que lembrar das parasitoses intestinais, que podem sim levar à perda sanguínea. A anemia ferroprívia, então, vamos começar pelas... é a causa mais importante de anemia na gestação. Tá? Os fatores de risco são a ingesta de ferro insuficiente, que é o principal deles, intervalo interpartal curto, que é a mulher que tem uma gestação, tem um parto, e em menos de 2 anos ela já está grávida de novo. Isso é um intervalo interpartal curto. O parto complicado por hemorragia, então essa mulher teve um parto, teve uma atonia uterina, teve alguma intercorrência e teve o sangramento depois, essa mulher já tem um risco maior de ter anemia na gestação seguinte, especialmente se o intervalo for menor de 2 anos. A gente acha um pouco de discrepância na prevalência de anemia ferroprívia, né? Então, o Ministério da Saúde diz que 50% das anemias gestacionais são ferroprívias e os outros 50% são todas as outras causas. No site da OMS, eles chegam a colocar 90% das anemias como ferroprívias, mas acredito que isso seja porque eles trabalham com a estatística do mundo inteiro e vai ter países onde vai ser muito mais prevalente a anemia ferroprívia do que os outros tipos. Então, o que acontece? Por que a gestante vai manifestar essa anemia ferroprívia? Ela tem, desde o começo, uma maior demanda para suprir o aumento de hemoglobina circulante. Então, ela tem que aumentar a quantidade de hemácias, porque ela precisa suprir o feto para o seu desenvolvimento. Com isso, ela vai consumir os depósitos de ferro que ela tem. Ela tinha, antes de engravidar, os depósitos de ferro e eles vão sendo consumidos durante a gravidez. Com isso, você tem uma redução da saturação de transferrina e as hemácias ficam menores e com menos hemoglobina. Então, elas ficam hipocrômicas e microcíticas e começam a ser liberadas pela medula óssea na circulação desta maneira, tá? Porque você já tem um estoque de ferro reduzido. E quais as complicações da anemia ferroprívia na gestação? Então, você pode ter complicações maternas, você tem um comprometimento do desempenho físico e mental, tem um risco maior de pré-eclâmpsia, de alterações cardiovasculares. A gestante, ela já tem uma frequência cardíaca maior, ela já tem a pressão arterial mais baixa. Então, se além disso ela tem anemia, você vai agravar essas alterações cardiovasculares.
uma queda da função imunológica, enfraquecimento das unhas e cabelo, que pode parecer uma coisa de pouca importância, mas para as mulheres é muito importante, certo? E você tem uma menor tolerância às perdas sanguíneas do parto. Veja, um parto normal pode sangrar, sem a gente considerar que seja uma coisa fora do normal, até 500 ml. E na cesariana, esse sangramento pode ser até de 1000 ml, sem que a gente considere que haja um problema. Uma cesariana normal, sem intercorrências, correu tudo bem, pode sangrar até 1000 ml. Então, se essa paciente já estava anêmica antes, ela vai ter uma tolerância menor a esse sangramento pós-parto. Então, ela tem um risco maior de ficar anêmica depois do parto e de necessitar de transfusão sanguínea. E para o feto? Quais são as complicações para o feto? Então, você pode levar hipoxemia, lembra, precisa dessa hemoglobina da mãe para passar a levar o oxigênio até a placenta, e aí é que esse oxigênio vai passar para a circulação fetal. Tem um risco maior de prematuridade, de restrição de crescimento intrauterino, com problemas no desenvolvimento neurológico, se você tiver uma hipoxemia, e morte fetal. Tá? Abortamento menos frequente, óbito intrauterino tem que ser uma anemia bem grave, tá? Mas são coisas que são descritas, são relatadas. O que a gente mais encontra é a restrição de crescimento, nos casos de anemia moderada a grave. E como é que nós vamos tratar a anemia ferroprível? Primeiro, solicitar exame protoparasitológico de fezes, lembra que pode ser uma causa de sangramento gastrointestinal, e tratar essas parasitoses. E o sulfato ferroso é o que nós temos disponível aí na nossa rede, no SUS, certo? Esse aqui é o tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde. A dose de tratamento vai ser de 120 a 240 miligramas de ferro elementar por dia. Então, são 3 a 6 dragas de sulfato ferroso por via oral 1 hora antes das principais refeições. Então, dependendo da gravidade da anemia, ela vai tomar o sulfato ferroso antes do café, antes do almoço, antes do jantar, e vai ser 1 ou 2 comprimidos por vez, dependendo da gravidade da anemia. Principal efeito do sulfato ferroso são os efeitos colaterais gastrointestinais, principalmente epigastralgia, náusea, vômito, e tanto diarreia quanto obstipação. A gente vê pacientes que têm diarreia e pacientes que têm obstipação. Uma outra coisa que é interessante a gente avisar para a paciente é que as fezes vão ficar escuras, tá? Que é uma coisa super comum, e eu sempre gosto de avisar antes, porque realmente fica bem escura mesmo. Para driblar, né, para contornar esses efeitos colaterais gastrointestinais, existem alguns esquemas alternativos de administração semanal, mas eles são pouco utilizados. O esquema diário é que é mais utilizado mesmo. Mas, para a gente não chegar nesse ponto da anemia, o que nós temos que fazer é a profilaxia. Já é interessante a gente recomendar que a mulher consuma alimentos ricos em ferro, que são principalmente as carnes e as vísceras, né? Vovó sempre fala que fígado tem bastante ferro, que é bom comer. E os de origem vegetal, a gente lembrar dos feijões, da soja, dos vegetais verdes escuros, então brócolis, couve, espinafre, rúcula, que são ricos em ferro. Além disso, é de rotina fazer a suplementação de ferro durante o pré-natal. Tá lá tanto recomendação da OMS quanto do nosso Ministério da Saúde. Tá? E o sulfato ferroso que nós temos disponível, então, é um comprimido de 200 miligramas de sulfato ferroso que corresponde a 40 miligramas de ferro elementar. A recomendação é que ela tome ao longo de toda a gestação. Algumas vezes a gente tem que evitar o primeiro trimestre por conta das náuseas, mas se ela não tiver náusea, se ela não tiver nenhuma intolerância gástrica, já pode começar desde a primeira consulta. Então, aqui, os alimentos que são ricos, a verdura verde escura, a carne vermelha, o feijão. E o que a gente tem que lembrar, e muitas vezes a gente não lembra, os alimentos com cafeína, então café, e aqui no caso do chá tem a teobromina, que é semelhante, tá? E o leite, eles atrapalham a absorção do ferro. Tá? Então, isso é importante a gente orientar. Quando a paciente vai tomar o seu sulfato ferroso, que ela não tome com o leite, porque o cálcio do leite vai competir com o ferro que você está dando e vai atrapalhar a absorção. Tá? Então, lembrar de orientar
Isso. De preferência, ela, se for possível, ela tomar com alguma fruta ácida, com algum suco de fruta ácida, que isso facilita a absorção do ferro também. Em seguida, então, falamos de praticamente metade dos casos de anemia, já passaram até agora. A anemia megaloblástica, o que é anemia megaloblástica? É uma diminuição do número de glóbulos vermelhos, e na verdade eles ficam grandes, imaturos e disfuncionais. Tá? É causada por defeito na síntese de DNA, que vai ser rápido. As células do trato gastrointestinal são as mais comuns, e os precursores das hemácias. As deficiências de folato, vitamina B12, que é a cobalamina, são as causas mais comuns. A deficiência de B12, ela tem ficado mais importante quando a gente pensa nas pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, tá? Porque é super comum, a mulher faz a cirurgia bariátrica e a hora que ela perde bastante peso, ela começa a ter ciclos ovulatórios novamente e engravida. Então, é super comum isso acontecer. E a gente tem que lembrar que ela precisa repor essa vitamina B12. Durante a gestação, então, a deficiência de ácido fólico é a causa mais comum. Você tem um declínio da absorção do ácido fólico com um aumento da demanda. Então, você tem menos absorção e você precisa de mais ácido fólico por causa do desenvolvimento fetal. A necessidade diária de folato, ela aumenta de 3 a 4 vezes durante a gestação. Então, o recomendado atualmente é 400 microgramas por dia, tanto pela OMS quanto pelo Ministério da Saúde. Isso nós estamos falando de uma paciente de baixo risco, que não tenha nenhuma outra intercorrência. Essa é a profilaxia geral, que ela vai usar junto com aquele sulfato ferroso de 200 miligramas. O ácido fólico, então, é uma vitamina do complexo B e vai atuar na multiplicação das células e formação das proteínas da hemoglobina. A suplementação a gente recomenda, então, já desde antes da mulher engravidar, a gente começa 2 ou 3 meses antes da gravidez, e é por isso que é importante a consulta pré-concepcional, e vai até o 2º mês de gestação obrigatoriamente, normalmente a gente vai até o final do 3º mês. A dose recomendada, então, de novo, é 400 microgramas, essa dose para paciente de baixo risco, de risco habitual, e para as gestantes que utilizam anticonvulsivantes, que têm gestação gemelar, ou aquelas múltiplas com intervalo interpartal curto, lembra que eu falei que tem menos de 2 anos de intervalo entre um parto e outro, essas vão precisar de uma suplementação maior. Então, a recomendação é de 5 miligramas diariamente. Essa aqui é a molécula do ácido fólico. Certo? E essa prevenção que a gente faz, essa profilaxia que a gente faz aí com ácido fólico, na verdade, a gente, neste momento, não está pensando na anemia, tá? A gente quer o quê? Prevenir os defeitos do tubo neural do feto, que é formado no 1º trimestre, e o uso do ácido fólico, ele vai reduzir em até 75% o risco de malformação, principalmente a anencefalia e a meningomielocele. Então, é importante a gente começar antes da mulher engravidar, e quando engravida, vai até o final do 2º ou do 3º mês, dependendo da orientação. Tá? Eu sei que é um pouco off-topic, mas aqui, esse é um caso de anencefalia, você não forma, temos um defeito ali da formação do cérebro, do encéfalo. Normalmente essas crianças só têm do tronco cerebral para baixo, né, medula, enfim. E este aqui é um caso de mielomeningocele, que é um defeito de fechamento. Então, você tem um defeito de fechamento ali dos ossos da coluna, e aí, às vezes, só a meninge, e às vezes uma parte da medula mesmo ficam fora, assim, para fora do corpo da criança. Então, esse é só o off-topic. Vamos voltar agora para as anemias. Vamos lá. E aqui os alimentos ricos em ácido fólico. Então, tem nos vegetais, fruta cítrica, temos também grãos, quiabo ali para quem gosta, lentilha. E no Brasil, desde 2002, nós temos uma lei para a suplementação, o enriquecimento da farinha de trigo e da farinha de milho com ácido fólico também, e com um ferro. Além também, não é que eu esqueci de falar quando eu falei do ferro, mas as duas coisas. Então, desde 2002 tem essa legislação, suplementa as duas coisas, farinha de trigo e farinha de milho com ferro e ácido fólico. Então, isso é uma coisa que já ajuda em termos de pré-concepção, porque são alimentos que a maioria das pessoas consome.
Vamos lá agora para a anemia falciforme. Então, agora eu vou falar um pouco de hemoglobinopatias, não são muitas, vou falar das que são mais comuns no nosso meio, certo? A anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no Brasil. Tá? O que acontece é que existe uma mutação no ponto da hemoglobina beta, e ela vai formar essa hemoglobina S, que tem um formato diferente, e acontece que ela polimeriza essas moléculas e falsiza as hemácias. O que é falsizar? Elas ficam com formato de foice, elas ficam mais curvas. Tá? E com isso, como elas têm esse formato diferente, encurta a vida média dos glóbulos vermelhos, eles acabam sendo hemolizados. Existem os fenômenos de vasoclusão, então essas hemácias falsizadas, elas vão ocluir os pequenos vasos, que vai levar a episódios de dor e lesão de órgãos. Tá? Então, a crise álgica e tanto lesão de órgão, osso, órgãos diversos. A anemia falciforme é quando ocorre a forma homozigota, então tem mutação dos dois genes, aqui o SS, e existe também o traço falciforme. Então, essa pessoa que tem o traço falciforme, ela tem um gene com a mutação e o outro é normal. Então, ela vai produzir tanto hemoglobina A quanto hemoglobina S. Ela não tem a doença falciforme, ela não tem anemia falciforme e não precisa, em princípio, de cuidados especiais. Vai fazer um acompanhamento normal do pré-natal. A doença falciforme é quando você combina essa mutação da anemia falciforme com outras mutações, tá? Porque isso pode acontecer também. Então, você pode associar a mutação da anemia falciforme com a da beta-talassemia. Então, essas outras combinações são chamadas de doença falciforme. A anemia falciforme, sim, é potencialmente grave para as pacientes com doença falciforme. O que acontece? Durante a gravidez, ela vai ter uma exigência maior de ferro, ela vai ter uma exigência maior para o feto, ela vai precisar. Então, isso já começa a complicar a parte da anemia, para a gestante, anemia falciforme para a gestante. Tá? Além disso, a lesão dos vasos placentários pelas hemácias falcizadas, lembra que eu falei que elas vão para os pequenos vasos, elas fazem com que essas mulheres com anemia falciforme tenham uma maior incidência de aborto e de retardo de crescimento intrauterino, além do parto prematuro e mortalidade perinatal. Tanto o óbito fetal dentro do útero, quanto a mortalidade depois de nascido, principalmente pela prematuridade. Então, a mesma lesão que ela vai ter em outros órgãos pode acontecer na placenta também. Então, a placenta dessas mulheres com anemia falciforme, ela tem um tamanho diferente, em geral ela é menor. A localização também pode ser diferente, porque se ela tem lesão ali da microvasculatura do útero, ela pode ter uma placenta prévia. A aderência à parede uterina também é diferente, e você tem um risco maior de descolamento prematuro de placenta nessas mulheres, e a histologia também é distinta, porque ela tem áreas de fibrose nessa placenta. Então, ela tem a maior incidência de placenta prévia, por causa da lesão da microvasculatura do útero, o descolamento de prematuro de placenta, e essas alterações de fibrose, tanto fibrose das vilosidades placentárias, quanto infartos placentários e calcificações. Tudo isso por conta da falcização ocorrendo no território placentário, no leito placentário. Então, essas gestantes com anemia falciforme, elas têm um grande número de nascimentos prematuros. A toxemia grave, isso é a pré-eclâmpsia, ela é 5 vezes mais comum nessas pacientes. E a avaliação do bem-estar fetal, ela é necessária fazer o acompanhamento do crescimento do feto, né, através da ultrassonografia. A gente também usa o Doppler para monitorizar a circulação placentária, a circulação fetal. E durante o trabalho de parto, você tem que fazer uma monitorização contínua desses fetos, porque aí você pode identificar se houver alteração de vitalidade. Lembra que ela tem um risco maior de ter descolamento prematuro de placenta, e muitas vezes esse feto já é pequeno para a idade gestacional. Então, você tem que monitorizar com atenção durante o trabalho de parto. As crises dolorosas podem se tornar mais frequentes durante a gestação, por conta das alterações hemodinâmicas e das alterações do sangue, de um modo geral.
E ela pode piorar. Então, a anemia, lembra, ela já tem uma situação que ela tem uma redução ali de massa, de hemoglobina, vai passar pelo processo de hemodiluição, que é natural da gestação, então vai acontecer nessa mulher com anemia falciforme também. Ela pode acontecer de ter uma depressão da medula óssea, não é o mais comum, felizmente, né? E ela é mais propensa a infecções, essa gestante com anemia falciforme. Então, o que acontece? 50% delas têm algum tipo de infecção ao longo da gestação, e principalmente do trato urinário e do sistema respiratório, que tem que ser monitorizados. E lembrando que as infecções aumentam o risco de prematuridade. Então, você tem uma mulher que já tem uma placenta sofrendo infartos, ela está com anemia mais grave, piorada em relação ao que normalmente ela tem, e faz um quadro infeccioso. Então, você começa a acumular fatores de risco para aumentar o risco de prematuridade dela. Então, por isso que a ocorrência de parto prematuro é grande nesse grupo. E no pré-natal? Como é que a gente faz o pré-natal da mulher com anemia falciforme? Na primeira consulta, tem vários exames para a gente pedir. E isso aqui não fui eu, Tatiana, que inventei. Isso aqui, se você vai lá no Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, tem essa lista de exames que você tem que pedir. Então, o hemograma com reticulócitos, eletroforese de hemoglobina. Aliás, um adendo que no pré-natal de risco habitual, pré-natal de baixo risco, já faz parte aqui do Mãe Paranaense, a gente pede eletroforese de hemoglobina para todo mundo. Tá? Então, exames para detectar se ela tem alguma lesão renal ou hepática, determinação dos estoques de ferro, e aí glicemia, que é habitual, ácido úrico, a gente já pensando no risco de toxemia, as sorologias diversas, exame de urina, EAS, exame e análise de sedimento, também chamado de parcial de urina ou urina 1, com a cultura, para identificar já alguma infecção, o exame de fezes, ou parasitológico de fezes, e teste para detecção de anticorpos contra eritrócitos. Nossa, quanto exame! Então, como eu disse, não fui eu que criei essa lista, isso é uma recomendação do Ministério da Saúde. E nas consultas subsequentes, como é que a gente vai fazer com essa mulher? Então, a cada trimestre, nós vamos repetir o hemograma com contagem de reticulócitos, vamos repetir a urocultura, lembra que 50% delas têm um risco de ter infecção, tá certo? As provas de função hepática e renal, glicemia ou a curva glicêmica, dependendo do período que você está avaliando, proteína total e frações, e as sorologias também são repetidas normalmente no terceiro trimestre. Doppler, tá? Então, o Doppler ele serve para a gente avaliar o fluxo de sangue, tanto no feto, tanto a circulação fetal, quanto a circulação útero-placentária. Ela deve ser realizada com 26 semanas. Por quê? Com 26 semanas? Porque a gente já passou pela segunda onda de invasão trofoblástica, então você já tem, a placenta já deve ser um território de baixa resistência. E após as 30 semanas, você realizar semanalmente a Doppler velocimetria. Se você não tem disponível, eu estou num lugar que eu não tenho Doppler disponível para fazer toda semana. É um aparelho de ultrassom, na verdade, que tem que ter esse Doppler, faz, né, como parte do aparelho. Eu não tenho. Então, num lugar que eu não tenho Doppler, ou eu consigo fazer, mas só uma vez por mês, eu não vou conseguir fazer a cada semana. Então, eu vou fazer a cardiotocografia, esse é um exame que é muito mais acessível, semanalmente após as 28 semanas. Tá? Para que isso? Para eu monitorizar o bem-estar fetal. Então, eu tenho que ver se esse feto está crescendo, e para isso que me serve o ultrassom com Doppler, certo? Porque aí eu vou identificar alterações no fluxo, no leito placentário e na hemodinâmica fetal, e a cardiotocografia, que eu vou monitorizar os batimentos cardíacos do feto. Essas pacientes, se a gente olha ali no protocolo do Ministério da Saúde, eles sugerem que elas sejam suplementadas com 10 miligramas de ácido fólico por dia. Em geral, a gente usa 5. Essas pacientes, normalmente, fora da gestação, elas já usam ácido fólico. A maioria delas usa 2 miligramas por dia. Então, o que normalmente a gente usa são 5 miligramas por dia. Mas no manual
de gestação de alto risco do Ministério da Saúde está essa recomendação de 10 miligramas. Suplementar o cálcio, 500 miligramas por dia, o complexo B, vitamina C, zinco, e aí, isso é o que recomenda o Ministério da Saúde. E esse AS fui eu que coloquei. Por quê? Essas pacientes, elas têm um risco maior de desenvolver pré-eclâmpsia, 5 vezes maior o risco em comparação com uma gestante que não tenha a anemia falciforme. E o AS, a aspirina, ele tem sido demonstrado como importante na prevenção da pré-eclâmpsia. Então, apesar do Ministério da Saúde não trazer isso no manual, talvez fosse interessante a gente começar com a aspirina para prevenção, que é a dose de 100 miligramas por dia. Certo? Então, alguns países já utilizam isso. O Royal College, na Inglaterra, eles têm essa recomendação, mas no nosso manual ali do Ministério da Saúde ainda não está. Muito bem. E a transfusão profilática, né, que é uma coisa que também pode acontecer na condução aí da anemia falciforme. Na gestação, ela não é recomendada de rotina, tá? Isso é um grau de recomendação A. Eles recomendam que você faça uma fenotipagem extensa dessas pacientes, com a tipagem Rhesus completa, com a tipagem KEL. Tá? Isso é possível aqui em Foz do Iguaçu, a gente consegue fazer isso ali no hemonúcleo. Tá? Mas lembrar que essas pacientes, que sofrem múltiplas transfusões, elas têm riscos que são inerentes aí às transfusões. Elas têm um risco de aloimunização por diversos antígenos que podem estar presentes, reação transfusional tardia, transmissão de infecção, o sangue é testado, né, tem todo um protocolo, mas ainda assim existe um risco de transmissão se você tem alguém que está na janela imunológica de alguma doença dessa, que possa ser transmitida. E de sobrecarga de ferro. Tá? Então, esses são os riscos associados às múltiplas transfusões. A transfusão na gestante, ela reduz a incidência de crises álgicas, mas ela não influencia o desfecho final materno ou fetal, tá? O nível de evidência 1. Então, o Royal College traz um trabalho em que eles fizeram uma randomização de gestantes com anemia falciforme, algumas iam receber a transfusão profilática e outras não. Então, o que se observou é que as que recebiam transfusão profilática, elas tinham menos crises dolorosas, mas o desfecho de prematuridade, de baixo peso, eles não tinham alteração. Tá? E por isso que ela não é recomendada de rotina. As indicações de transfusão, então, são mais restritas. A paciente com toxemia, que é a pré-eclâmpsia, gravidez gemelar, a paciente que tenha um antecedente prévio de mortalidade perinatal. Então, por exemplo, na outra gestação, ela teve um óbito fetal com 28 semanas. Essa paciente tem uma recomendação de transfusão, dependendo da evolução do quadro. Paciente com septicemia, insuficiência renal aguda, bacteremia, uma anemia grave, então com uma redução de 30% dos níveis basais do hematócrito dela, e é por isso que é importante a gente ter ideia de como ela estava antes da gravidez, hematócrito menor que 20, ou hemoglobina abaixo de 7. Tá? Paciente que faz a síndrome torácica aguda, paciente com hipoxemia, que será submetida à cirurgia ou angiografia. A cirurgia, eventualmente, pode acontecer precisar fazer uma apendicectomia ou uma colecistectomia ao longo da gravidez, mas a angiografia não é um procedimento que ela vai ser submetida durante a gestação. Tá? Então, são poucas as indicações e a gente não vai fazer de rotina porque ela não tem benefício. O parto dessa paciente com anemia falciforme, ele deve seguir a indicação obstétrica. Tá? Não tem indicação de cesárea eletiva só porque a paciente tem anemia falciforme. Lembra, na cesárea, o sangramento vai ser em torno de 1.000 ml. No parto normal, são 500 ml. Então, ela vai ter, se você faz uma cesárea, ainda que eletiva, ela tem um sangramento muito maior do que no parto normal. Tá? Então, e essa já é uma paciente que não vai tolerar bem essa perda sanguínea, tá? Então, não é porque ela tem anemia falciforme que o parto dela tem que ser cesárea. E outra hemoglobinopatia que eu vou falar para vocês é a talassemia. Então, a talassemia também, ela vai ter um defeito na síntese da cadeia de globina, que vai levar a uma anemia microcítica.
Elas são classificadas de acordo com a cadeia de globina afetada, então são várias possibilidades, mas as mais comuns são a alfa-talassemia e a beta-talassemia. Tá? Os indivíduos heterozigotos, normalmente eles são assintomáticos, vai ser achado de exame essa anemia que você vai detectar. Né? A beta-talassemia é a forma mais comum, mas é interessante notar que a alfa-talassemia ela é comum em descendentes da região mediterrânea. Então, no Brasil, dependendo da região que você está, dependendo da migração que houve para aquela região, você vai ter uma prevalência maior. Então, estima-se que no sudoeste do estado de São Paulo, 10% da população tem alfa-talassemia. E em algumas regiões do país pode chegar a 20%. Tá? Então, isso é interessante. Apesar da beta-talassemia ser mais comum, em algumas regiões você pode ter uma concentração de pessoas com alfa-talassemia. A propedêutica auxiliar da talassemia é como das anemias de um modo geral. Então, você vai ver no hemograma a hemoglobina abaixo de 11, com o volume corpuscular médio diminuído e microcitose, a beta-talassemia. Então, massas vão ser pequenas e mais pálidas. Elas são anemia microcítica hipocrômica. Então, a eletroforese de hemoglobina vai ser útil para o diagnóstico dessas pacientes que vão, inicialmente você vai detectar uma anemia, então você tem que descobrir qual é a causa. Tá? E elas têm valores de ferro normais, essas pacientes, elas não têm deficiência de ferro. O tratamento, como é que nós vamos tratar essas pacientes? Os níveis de hemoglobina devem ser mantidos em torno de 10, então você vai basicamente fazer a suplementação. Tá? Não vai suplementar ferro para essas pacientes, elas não têm problema de deficiência de ferro de um modo geral. Tá? O que você vai suplementar é o ácido fólico, que tem se mostrado nos estudos, tem se mostrado útil para aumentar a hemoglobina. E, mais uma vez, o parto deve seguir indicação obstétrica, não existe indicação de cesárea eletiva, certo? Ela também pode ter um parto normal, se ela precisar fazer cesárea, porque o feto tem apresentação pélvica, porque o feto é macrossômico, etc. Ok, vai fazer cesariana. Mas pela talassemia, simplesmente, ela não tem essa indicação. Aqui, finalmente, nós temos um fluxograma de avaliação das anemias. Então, você começa ali identificando que você tem uma redução de hemoglobina e de hematócrito, e você vai analisar as células, se é normocítica, microcítica ou macrocítica. E aí você vai investigar de acordo com essas alterações. E de acordo com as alterações é que você vai pedir mais exames ou menos exames, dependendo do que você tiver alterado. Eu gosto bastante de fluxograma, esse é do Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, tem PDF, vocês encontram facilmente online, tá certo? E acho que resume bem como é que a gente avalia as anemias, certo? E é isso, queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, estamos agora abertos a perguntas. Aqui. Seu microfone está fechado. Desculpa, eu estou meio atrapalhado hoje, professora. Enquanto o pessoal está vendo se tem alguma pergunta, eu vou aproveitar para corrigir aquele errinho lá do começo lá, que a professora, ela foi, na verdade, supervisora do programa de residência médica em ginecologia e obstetrícia da Prefeitura do município de Foz do Iguaçu, a mesma função na Costa Cavalcante, e foi coordenadora da Coreme. Além disso, é especialista em metodologia ativa e especialista em preceptoria de residência médica. Naquela hora eu errei porque estava no meu celular escrito lá e eu acabei recebendo a ligação, porque hoje é meu aniversário. E aí a ligação atrapalhou e eu tentei tirar e não consegui, mas... Não tem problema, parabéns pelo aniversário. Obrigado, professor. Vou ver aqui. Por enquanto, o pessoal ainda não teve nenhuma pergunta. A senhora queria acrescentar alguma coisa? Sim.
Eu queria talvez perguntar para a Fabiana, para a Rosana, se elas têm experiência com transfusão profilática. Eu, particularmente, não tenho experiência com isso. Mesmo quando eu estava na residência, nos hospitais clínicas, tinha bastante paciente com anemia falciforme. Normalmente elas evoluem mal, a gravidez é complicada porque o feto não se desenvolve bem, a placenta sofre infartos, não é boa, o Doppler altera assim, muito precocemente, né? Várias pacientes, eu lembro de uma paciente especificamente que ela estava na 6ª gestação e ela não tinha nenhum filho vivo, porque sempre ela fazia uma insuficiência placentária grave, e aí queria perguntar para a Rosana, para a Fabiana, se elas têm alguma experiência com transfusão profilática nessas pacientes. Deixa eu ver se será que a professora ouviu a gente? Professora Fabiana, professora Rosana. Deixa eu ver. Bom, eu não sei se elas estão ouvindo a gente, professora, se elas estão na ligação ainda. Eu tô. Ah, a professora Fabiana está na ligação. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Eu liguei aqui o vídeo porque é muito estranho também. Fica uma impressão. Tá. Então, assim, eu não tenho experiência, Tatiana. O que a gente via também era muita complicação quando essas pacientes ficavam gestantes, né? E lá onde eu fiz a residência, tinha uma quantidade grande, um ambulatório grande de pacientes com anemia falciforme, que a gente acompanhava durante a residência, mas quando elas engravidavam, Caiu. Pode ter dado. A professora Rosana respondeu, talvez ela esteja sem microfone, mas ela respondeu aqui que são pacientes muito complicadas. A transfusão ajuda a diminuir as complicações. Não sei se se escuta bem? Sim. Está escutando. O regime de hipertransfusão, de exsanguinotransfusão, também ajuda bastante, principalmente no puerpério, porque durante a gravidez são complicadas, mas após o parto ou a cesárea, essas complicações aumentam ainda mais, a queda da hemoglobina, e o regime de hipertransfusão, a exsanguinotransfusão, ajuda a diminuir a porcentagem de hemoglobina S e é algo que melhora a situação dela, mas mesmo assim as complicações são frequentes nesta etapa e as mortes são frequentes também, além das complicações do recém-nascido, como baixo peso, muitas vezes são pretermo. É uma situação bem complexa. O planejamento familiar é importante neste caso. Professora Fabiana, você vai completar a sua fala? Você tinha dado um erro? Oi. Eu me atrapalhei e acabei saindo. Até que o que vocês ouviram? Vocês conseguiram ouvir alguma coisa? Sim, até a parte do ambulatório que vocês tinham, que acompanhava as pacientes, e aí quando elas engravidavam, aí você saiu. Tá. Então, na verdade, elas faziam... Esse ambulatório era um ambulatório que tinha muitos pacientes, né? Eram várias pacientes acompanhadas. E quando tinha alguma paciente gestante, era uma gestação complicada, mas assim, eu nunca acompanhei esse tipo de paciente por um período mais longo assim. Então, de fato, eu não tenho tanta experiência. O que a gente sabe é isso, né? Que muitas complicações, tanto que tem a importância aí do planejamento familiar, de todo esse acompanhamento. Enfim, era isso que eu tinha
falado antes de cair por engano. Então, professora Tatiana, a gente tem 2 perguntas aqui. Começando com o Harold. Ele perguntou em que período da gestação é quando mais se tem complicações? Complicações de que tipo? Vamos lá. Então, a hemodiluição, ela vai estar, o nível menor dela, então, o nadir da hemodiluição é no começo do terceiro trimestre. Tá? Então, essa paciente vai estar, por isso que os americanos colocam o nível de corte de 11 para o primeiro e para o terceiro trimestre. Né? Então, você vai ter, por outro lado, no começo do terceiro trimestre, é quando você tem um pico de alteração de frequência cardíaca e de pressão arterial. Tá? Então, você pode, se você combinar a anemia com essas alterações de frequência cardíaca e hipotensão, o quadro pode ficar um pouco complicado. Mas, de um modo geral, pensando aqui nas pacientes com anemia, com certeza o momento mais crítico é o parto. Então, você vai ter uma exigência da frequência cardíaca, né, uma exigência hemodinâmica grande ali durante o trabalho de parto. Quando o bebê nasce, que o útero se contrai, você vai ter uma volemia que vai voltar para essa paciente. E se a mulher tiver um sangramento importante, ela pode acabar ficando com mais anemia ainda. Ela já era uma paciente anêmica anteriormente, ela pode ficar num quadro mais grave, e aí você vai ter um quadro sintomático, ela não vai tolerar isso bem. Então, ela vai começar a ter dispneia, ela vai ficar cansada. Tá? Então, esse é um momento, momento do parto, eu imagino que seja o momento mais crítico. Tá? Na anemia falciforme, a gente tem que pensar a gravidez toda, praticamente. Ver como elas têm alteração da placentação, você tem que monitorizar a gravidez toda, e é o tempo todo muito tenso, porque você realmente tem que fazer esse segmento da vitalidade fetal. Tá? Mas nas pacientes com anemia ferropriva ou com talassemia, é o momento do parto mesmo. Tá? Vou contar para vocês uma historinha que eu sempre gosto de contar. Eu tive descolamento prematuro de placenta quando eu tive meu primeiro filho. Então, eu tive uma hemorragia maciça, eu tive muito sangramento mesmo. Eu tinha 14 de hemoglobina no pré-natal e eu caí para 8 de hemoglobina por conta dessa hemorragia no parto. Eu não conseguia levantar da cama e ir até a porta do banheiro sem sentir cansaço. Eu tinha hipotensão, eu tinha cansaço. Então, foi um sangramento grande. Então, mesmo a paciente que já é anêmica, se ela tem um sangramento grande e que, teoricamente, vai estar acostumada ali a trabalhar, né, a funcionar com uma hemoglobina de 10, se ela tiver um sangramento e cair para 7, ela vai ficar sintomática. Tá? Então, esse momento do parto é crítico por conta do sangramento que ela pode apresentar. A Vanessa Silvana perguntou: sempre é necessário suplementar B12 para gestantes? Existe algum risco do excesso dessa vitamina? Desculpa, sempre é necessário complementar o quê? Suplementar B12 para gestantes. E se há algum risco por excesso? Não, a B12 a gente vai suplementar naquelas pacientes que têm deficiência, tá? Então, e aí o que a gente vê com uma certa frequência hoje em dia é paciente que fez cirurgia bariátrica e aí essas mulheres já têm que fazer uma reposição de vitamina B por conta da bariátrica, né? E durante a gravidez não descuidar disso, né? O que elas fazem é a reposição intramuscular, né? Que é o citoneurin injetável, aí o mais comum. Agora saiu uma vitamina B para uso sublingual. Não sei se os resultados a longo prazo são bons, mas não descuidar dessa reposição nas pacientes que têm deficiência. A paciente chegou para você, ela fez cirurgia bariátrica, você já tem que pensar que ela vai precisar de uma reposição de B12, sim. Tá? Então, não é para as gestantes em geral, é para essa população que você já sabe que tem menos mesmo. Ou se você dosar por algum motivo, você acha que ela tem uma deficiência nutricional e por algum motivo você dosou e tiver baixa, você vai repor também. Tá? Mas não é parte do pré-natal de rotina você dosar B12. Na sua experiência, assim, de clinicando, teve algum caso que você pegou com excesso de B12 e trouxe algum malefício para a gestante ou algo do tipo? Não. Nunca vi. Como a reposição é injetável, ninguém faz muito em excesso, né? É mais
mais fácil você ver ao contrário, que elas teriam que fazer a aplicação mensal e acaba fazendo a cada 2 meses, a cada 3 meses. Então, o mais comum é que tenha falta. Excesso, nunca vi. A Carolina Vivanco perguntou por que as grávidas com anemia falciforme, as infecções ocorrem na maioria no sistema respiratório e urinário. Na verdade, a gestante, de um modo geral, ela já tem uma predisposição maior à infecção urinária, tá? Porque o que acontece? Você vai ter uma lentificação do fluxo no ureter por conta da imbibição gravídica. Então, lembra que toda a musculatura lisa durante a gestação, por conta do efeito da progesterona, ela vai ficar mais hipotônica, ela vai ficar mais flácida. Por isso que o trânsito intestinal fica mais lento e a mulher fica obstipada. E no caso do sistema urinário, ela vai ter uma diminuição ali da peristalse do ureter. Além disso, você tem o útero comprimindo a bexiga e comprimindo o rim e o ureter. Então, essas coisas, essa estase da urina facilita com que a mulher tenha infecção de urina com mais frequência na gravidez. Tanto é que nós fazemos exame de urocultura de rotina para gestante mesmo, para não ter macete. E você tem que tratar a bacteriúria assintomática na gestante, e aí não estou falando só da falciforme, da que tem anemia falciforme, você tem que tratar porque a infecção urinária ela vai aumentar o risco de trabalho de parto prematuro. Tá? Então, ela tá assim, não é só... O mais frequente é a infecção urinária, porque é mais frequente nas gestantes de um modo geral. O quadro respiratório também é uma coisa que a gente vê com mais frequência, principalmente no final da gestação, que já tem uma certa restrição mecânica mesmo da respiração. Aqui, por enquanto, a gente não tem mais perguntas. Eu vou agradecer a presença de você. Tá? Muito obrigado por participar da nossa live. Gostei muito, para mim ajudou bastante aqui. Eu tinha várias dúvidas que consegui resolver. Gostei bastante, o pessoal aqui falando que achou excelente, a aula boa, todo mundo aqui está gostando aqui nos comentários. Que bom. Com certeza foi a melhor, assim, a live fechou com chave de ouro aqui as nossas apresentações. E eu gostaria de lembrar para quem está assistindo que as inscrições fecham hoje, então vai ficar aberto mais uns 10 minutinhos quando acabar as lives. E vai abrir um formulário amanhã para as pessoas se inscreverem com as palavras-chave. Então, se você não pegou alguma palavra-chave ou quer rever uma palestra, quer assistir a palestra que perdeu, assistam no YouTube ou no Facebook. E amanhã vai abrir as inscrições de presença. Vocês escrevem lá as palavras-chave, se cadastram certinho, e vai ficar aberto até segunda-feira. E os certificados vão estar disponíveis na próxima semana. A gente vai enviar no e-mail de vocês, cadastrado aqui na nossa reunião. Para fechar, professora, a Vanessa Silvana, ela fez mais uma pergunta. Em gestantes com talassemia beta, quais são os cuidados? Os cuidados da talassemia são os mesmos da talassemia alfa, enfim. Você vai suplementar o ácido fólico, que esse parece, né, mostrou benefício na manutenção, principalmente no pós-parto, você tem uma produção melhor de hemácia, tem uma recuperação mais rápida. Não vai suplementar ferro de rotina, porque essas pacientes normalmente já têm um excesso de ferro, um depósito de ferro adequado. Monitorizar, tentar manter a hemoglobina acima de 10, né, também é uma coisa que se faz, e você vai fazer, a gente faz também o Doppler para ver, né, acompanhar o desenvolvimento fetal, mas essas pacientes, elas de um modo geral, elas não evoluem tão mal quanto as pacientes com anemia falciforme, tá? Porque não tem o problema da vasoclusão. O que elas vão manifestar é as manifestações de anemia. Então, baixo peso, o paciente vai ter um cansaço maior, pode ter uma restrição de crescimento fetal, mas aquelas situações mais catastróficas de fazer descolamento de placenta, prematuro de placenta, ou de ter um risco maior de pré-eclâmpsia, elas não acontecem na talassemia. Isso é um problema mais da anemia falciforme mesmo. Então, são os da talassemia em geral. O ácido fólico, sim, e ferro, não. É basicamente isso. E controlar a hemoglobina, tentar manter acima de 10.
Obrigado a todo mundo que assistiu. Quero desejar um bom fim de semana para vocês. Obrigado à professora Rosana, à professora Tatiana, à professora Fabiana, que participaram aqui da live e puderam compartilhar de alguma forma um pouquinho do conhecimento aí. E é só isso. Se inscrevem nas nossas próximas lives e espero que tenham gostado dessa. Tchau, tchau, gente.